Glória a Jesus. Eu salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmão, confesso que eu fiquei surpreso, né? Quando o pastor me fez esse convite. E o pastor, geralmente, quando ele liga, né? Há alguns anos aqui com a gente, ele tem uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta, Tânia. Irmão, tem uma palavra para a igreja hoje. E graças a Deus, irmãos, que o Senhor prepara a gente, né? E o Senhor na semana me deu esta palavra, está inclusive dos temas da escola dominical. O pastor chegou a falar domingo, né? Josué 14. E eu disse, pastor, eu tenho. Porque isso eu não falei para ele, né? Só disse que tinha, né? Aí, Josué 14, a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo 6. E o Senhor tinha me dado, irmão, essa palavra já há alguns dias. Como os irmãos sabem, somos um dos professores, né, da escola bíblica. E a gente fica meditando, preparando a lição na semana. E isso aqui me chamou a atenção, irmão. Viu tanta coisa o Senhor deu para a gente aprender aqui. Josué capítulo 6, Josué 14, versículo 6. E olha o tema. Josué dá a Calebe em herança Hebrom. E o título é Promessas de Deus, inclusive foi o tema da lição de domingo passado, né? Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé, será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Isso aqui que eu achei incrível, irmão. E ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era, tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Glória a Jesus. Quero agradecer ao pastor, né, a confiança, Deus, que nos deu essa oportunidade, e a palavra que o Senhor nos deu foi essa. E a palavra é promessas, promessas de Deus. Domingo o pastor chegou a explicar aqui, quem estava aqui na escola, e como eu sempre digo, quando eu falo de escola, irmão, eu me sinto muito alegre, porque sempre eu digo isso, eu sou, desde criança, não sou tão velho não, pastor, mas criança eu participava de escola dominical, quase nasci na fé, sempre fui de escola dominical, e convido irmãos e irmãs, participem, irmãos. Temos professores muito bons. Eu sou crente aqui do Bom Jardim, 34 anos, aceitei a Jesus em 1990. 14 mais ou menos, eu estava contando pastores, foi mais ou menos 14, pastor Adaías. O primeiro foi o Antônio Cavalcante, que dorme no Senhor. Então, sempre participei de escola dominical. E hoje, para a glória de Deus, eu vejo
professores muito mais preparados do que há anos atrás, Tomé. Então, o que eu quero dizer com isso? Você que não vem à escola, você está perdendo. Porque os ensinamentos são bons e, graças a Deus, os professores estão muito bem preparados para a glória de Deus. E mais uma continuidade, temos a classe de infantil, jovem, adulto, senhoras e senhores. Quer dizer, você vem com a criança, não tem problema que você pode colocar na classe, né, Jean? Jean está balançando a cabeça, é um dos professores. Então vamos aqui, promessas de Deus. Aqui me chamou a atenção, irmãos, esse homem chamado Caleb. E é isso que nós vamos falar aqui, dividimos essa mensagem aqui em 3. Primeiro é quem era Caleb. Segundo, que nós, se der tempo, né? Vamos ficar dentro do tempo que o pastor nos determina, né? Segundo, o crente com a mesma força. E terceiro, o crente que já não é mais o mesmo. Tudo com base aqui na vida de um homem de Deus chamado Caleb. Foi chamado para, no capítulo 14 de Números, né, Números 13, começa a história ali de Caleb. A primeira coisa que faz menção de Caleb é Números 13. O Senhor chama Moisés, diz: Moisés, a terra está diante de ti. Agora tu separa 12 homens das tribos. De cada tribo tu separa um líder. E esses 12 vão espiar a terra e trazer um relatório para ti, Moisés. E assim foi dito, conforme Moisés, Deus ordenou a Moisés. E mandou, e um deles era Caleb. Caleb era filho de Jefoné quenezeu, ou seja, Caleb não era um judeu, não era um israelita. Caleb era um quenezeu, e ele tinha uma mãe que era judia, por isso ele era misto, a cidadania dele, mas tinha uma mãe judia, e por isso ele era o líder da tribo de Judá, uma das tribos mais importantes de Israel, irmãos. Era Caleb. Pode ver aí no capítulo 13 de Números, versículo 6, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. O interessante, irmãos, que ele não era um judeu, mas foi escolhido como líder de uma tribo tão importante, que era a tribo de Judá. Estamos fazendo aqui um resumo para chegar aqui os assuntos que o Senhor colocou em nosso coração, né? Então, aí Moisés separa esses 12 homens e manda para espiar a terra. A primeira missão de Caleb. Aliás, podemos dizer a segunda, porque ele já era líder da tribo de Judá. A segunda foi ele espiar a terra. Eu estava meditando essa palavra quando eu me lembrei, pastor, que às vezes a gente recebe um pequeno cargo, e lá em Zacarias diz: não desprezeis os dias das coisas pequenas. E às vezes a gente despreza um cargo, às vezes ao nosso ver tão insignificante. Caleb aqui foi chamado para espiar a terra com mais 11 homens. Outra missão que, podemos dizer, a primeira missão de Caleb. E ele foi levado. E eu comecei a lembrar assim, de Jesus, às vezes, a gente recebe umas missões, às vezes até insignificantes. Quem sabe? Aí eu comecei a lembrar do estacionamento, que o pastor divulgou, colocou ali, né, para a igreja, um melhoramento para tirar os carros. Talvez quantos que receberam essa missão e quantos que criticaram Zacarias? Para que isso? Por que isso? Porque lá não tem pregador, lá não tem louvor, lá é no escuro, lá tem muriçoca,
lá você está sozinho. Quantos que recebem cargo e não fazem como Caleb? Caleb, na primeira missão dele, irmão, foi chamado por Moisés. Caleb, tu vai ser um dos que vai espiar a terra. E olha a ordem de Moisés. E enviou Moisés a espiar a terra, 13 e 17 de Números. A terra de Canaã, e disse: subi agora para a banda do sul, e subiu a montanha, e vede que a terra é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Qual é a terra em que habita, se má ou boa? Quais são as cidades que habita, se arraiais, se em fortaleza? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela árvores, se não, esforçai-vos e tomai o fruto. E eram aqueles dias o dia das primícias. Aqui era o que Moisés queria saber. Aqui era o relatório que Moisés queria ouvir. E lá vai Caleb para espiar a terra com mais 10, com mais 11. E nesses 12 tinha Josué. E saíram a espiar a terra. E começaram a espiar. 40 dias eles passaram espiando a terra. 40 dias observando a terra. Quando chega com o relatório, o primeiro relatório é, olha aqui, ó, como é o relatório que diz: e o povo, porém, vamos voltar aqui, caminharam a Moisés, o versículo 27, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Começa bom. Isso aqui é o relatório dos 10 espias. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Aí começou os pontos negativos. Quem sabe você foi colocado para ser um professor e só tem 3 alunos. Quem sabe você foi colocado para ser círculo de oração e só tem 10 alunos. Aí chega o pastor, me desculpe, mas não dá para mim não. Só 10 irmãos, só 3 irmãos. Não dá não. Eu pensei que o senhor ia me entregar um grupo de 100, de 200. Eu pensei que o senhor ia me entregar um grupo de 300 irmãs. E pastor, como essas irmãs dão trabalho. Olha os relatórios que às vezes chega para um pastor, irmão. Não é fácil. Aí chega para Moisés e lá vem o povo, dizendo: fomos à terra que enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Porém o povo que nela habita é um povo poderoso. As cidades são fortes e muito grandes, e também vimos ali gigante. Não tem gente que só vê coisa ruim, né? Não. A terra mana leite e mel, mas o irmão disse que não presta. A terra é boa. Moisés tirou a água da rocha, mas 10 estavam dizendo que não prestava. Tinham abrido o mar vermelho, mas a terra não prestava. Deus estava com eles numa coluna de fogo e de nuvem, protegendo, nem as sandálias envelhecia, mas a terra não prestava. Tem crente desse jeito, pastor. Pastor Antônio José não serve, não é um bom líder. Pastor Adaías também não é um bom líder. O grupo da Taniane também não era para ser, ela era outro. Só relatório, ela só vê coisa negativa. A terra é boa, o conjunto é bom. Eu lembrei aqui de uma palavra, os antigos lembram, do pastor Deusdete. Quando ele chamava um obreiro, pastor, ele dizia assim: vamos ver se presta. Vamos ver se presta, né? Irmãos, a terra é boa, o conjunto é bom, a classe da escola dominical é boa, a terra mana leite e mel. Aqui, como disse lá em Ruth, é a terra do pão. Se você não está se alimentando, o problema está em você. Mas o pastor está dando a doutrina toda quinta-feira. Uma vez eu estava ensinando ali na classe, pastor. O pastor nem sabe disso, agora que ele vai saber. Aí nós estávamos ensinando, aí eu ensinando, aí eu disse assim. Aí entrou saia das irmãs.
Aí um irmão disse: irmão, não era para ser assim, o pastor devia ensinar. Irmão, não está nem com um mês que o pastor falou exatamente isso. O pastor falou exatamente isso que o irmão está dizendo. Ou o irmão não está na doutrina, eu não sei, mas que eu ouvi. Eu sei que muitos irmãos confirmaram. Irmão, a terra é boa, a terra mana leite e mel, o pastor é bom, o pastor Antônio José é bom, a igreja é boa. O problema está em você que tem um coração duro. Moisés começou a tirar o povo de Israel do deserto. Aí lá vem dois: quero ser pastor. O problema de gente é que quer ser pastor. Tem nem chamada para pastor, quer ser pastor, né? Datã e Abirão. Não, isso aí era para estar eu no teu lugar. Ele fala como pastor, ele critica como pastor. Irmão, fica no teu lugar. Aceita a liderança que Deus colocou. Eu estava lendo aqui a história de Caleb. Quando ele conta a história, sabe o que é que ele diz aqui? Acho que é lá em Josué 14, pastor. Ele diz 3 coisas boas de Moisés. Ele diz: Moisés, servo do Senhor. Olha aí, ó, exaltando o pastor dele, irmão. E Moisés já estava morto, viu? E Moisés já estava morto. E tem gente criticando pastores e líderes. Os pastores ainda vivem trabalhando. Agora eu faço como pastor Adaías, pastor Antônio José. Se não der para dar glória a Deus, pastor Antônio José diz muito isso, né? Glória a Deus. Lá está Caleb, irmãos, elogiando. Olha aí Josué 14. Olha aí os elogios que, mesmo Moisés morto, então os filhos de Judá chegaram. Tu sabes bem a palavra do Senhor. 14, versículo 6. Quer dizer, tu sabes a palavra do Senhor, falou a Moisés, homem de Deus. Olha como é que Caleb tratava o pastor dele, irmão Ferreira. Moisés, homem de Deus. Moisés, homem de Deus, deu uma palavra. Moisés, homem de Deus, fez uma promessa para mim. Moisés, servo do Senhor, fez uma promessa. Como é que tu está tratando o teu pastor? Como é que está tratando a tua liderança? Irmão, o que Deus me dá, eu costumo falar. Tu é na frente do Adaías é um e por trás é outro. Na frente do pastor Antônio José, tu é um e por trás é outro. Na frente da Taniane, tu é uma, por trás tu é outro. Moisés, meu servo, Moisés, servo do Senhor, já era morto. E Caleb falando coisa boa dele. Servo de Deus, homem de Deus. Aí o versículo continua aqui, ó. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a casa de Berné a espiar a terra, e trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o meu Deus. Ó o 9. Então Moisés, naquele dia, jurou. De novo ele falando bem de Moisés. Glória a Jesus. Quem era Caleb? Seu nome é de origem hebraica. Sabe o que significa? Fiel. A Bíblia diz, irmão, que ao despenseiro tem que se achar fiel. Está lá em Coríntios. Você está sendo fiel? Está sendo um fiel esposo? Fiel no trabalho? Lá em Pedro diz que você deve ser um empregado que faça as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor seu Deus. O seu patrão é como se fosse Deus, está lá em Pedro. E tem irmão crente, termina o trabalho e leva a tinta para casa. Não, Tomé? Sai do trabalho, não, é só uma linha que eu vou levar. Cuidado, o dono das empresas e o seu patrão está vendo tudo. Não, mas é só uma besteirinha, meu patrão é muito rico. Glória a Jesus. Ao homem de Deus se ache fiel. Tem outra passagem lá, o mordomo, a parábola do mordomo infiel. Uma das coisas que, o motivo dele ter perdido o cargo,
é porque ele era infiel. Lá em Apocalipse diz que guarda o que eu tenho mandado, porque senão virei a ti e tirarei o teu castiçal. Às vezes a gente fala, mas não sabe o que é. Sabe o que é castiçal? Posição. Tem crente perdendo posição, porque o pastor não está vendo, mas Deus está vendo a tua infidelidade. O pastor não está vendo, a Taniana não está vendo, o Jean não está vendo, mas o Senhor está vendo a tua infidelidade. Como é que tu vai para o estacionamento reclamando? Como é que tu vai para a campanha reclamando? Como é que tu vai para a escola atrasado, como professor, não estuda, não prepara a lição? Como líder, tu não se prepara. Tudo isso aí, irmão. A Bíblia diz aqui, Caleb, o significado do nome dele era fiel. Parece que quando ele nasceu, a mãe dele já disse, esse menino vai ser fiel. Eu me lembro, pastor, quando meus filhos mais novos, né, eu tenho 2 filhos. Aí eu dizia, bem novinho, assim, tamanho dos filhos do pastor. Aí era a época dos missionários, era o auge, né? Era o auge da década de 90, só era missionário e pastor, e eu abençoava todos os 2. Esse aqui vai para a China, e esse aqui vai para a Rússia. Quem não gostava era a Ivete, né? Mas hoje, irmão, meus filhos são uma benção. O mais velho, muita gente aqui conhece, Jean, é do Cotan. E o mais novo também abençoado, casou com a filha do pastor Marcos, também tem sido muito abençoado. 2 filhos que são uma benção, mas você abre a boca e amaldiçoa seu filho, amaldiçoa sua criação, aqueles a quem o Senhor lhe deu. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Fiel servo, Josué 14:6, olha aí, 14:6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, a Gilgal e Caleb, Jefoné Quenezeu, e disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Berneia, por causa de mim e de ti. O homem guardou uma promessa 45 anos, pastor. E eu comecei a me perguntar, por que ele não... E várias tribos não começaram a receber as promessas. A tribo de Ruben recebeu a promessa, e foi recebendo. E por que essa tribo de Judá, que era tão importante, veio? Eu comecei a me questionar. Por que 45 anos? E a resposta está no capítulo 13 de Josué. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou a possuir. Só um parênteses aqui, para você que se acha uma mulher velha, você que se acha um irmão velho, você que acha um senhor velho. Josué aqui já era velho, mas o Senhor disse: ainda tem muito trabalho para tu fazer. Irmão, você que já se acha velho ou velha, ainda tem trabalho na casa do Senhor para você fazer. O Salmo 92, sabe o que é que diz? Na velhice ainda darão frutos, e serão todos podres, viçosos e florescentes. Deus tem ainda trabalho para você. Tem crente aqui que Deus está falando. Você que tem dito: eu já estou velha, não tem mais nada para me fazer na casa do Senhor. Negativo. Você ainda vai dar muito fruto. Você ainda vai ser uma bênção. Guarde essa palavra do Senhor nesta noite. Não existe velho na casa do Senhor. Serão viçosos e florescentes. E era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra que ficou a possuir. Outra coisa que me chamou a atenção, irmão: faltava terra para possuir, e o povo não estava indo possuir. E por que ele não estava indo possuir? Aí a questão qual era? Tudo tem um tempo determinado. Caleb com 85 anos, ele disse: olha, Moisés foi usado por Deus e me fez uma promessa. Ei, Josué, eu quero a promessa que o Senhor me fez. E outra coisa,
Tu pensa que eu sou acabado, é? Tu pensa que eu sou um velho acabado, é? Eu tenho 85 anos, mas eu ainda sou homem de guerra. Eita, meu irmão. Tenho 85 anos, mas ainda sou homem de guerra. Duas coisas a gente aprende aqui. Primeiro, Deus faz promessa, mas você tem que ir para conquistar. Não cai do céu não, viu? Você balançando lá na rede, esperando não. Você tem que ir à conquista. Com 85 anos, Caleb foi à conquista de Hebrom. Quem sabe aqui tem crente esperando promessa. Vá à luta. O Senhor chamou para você pastor, estude. Faça teologia, estude. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia livros. Glória a Jesus. Você precisa ir à conquista, irmão. A terra está aí. A terra estava diante dos olhos do povo de Deus. Estava diante de Judá, mas esperaram 45 anos. Quantos anos você está esperando? Eu ainda sou o mesmo. Aí vamos aqui para um dos assuntos, o segundo assunto. Quem era Caleb foi o primeiro. Quem era Caleb? E o segundo é, que nós separamos aqui, é o crente com a mesma força. Josué, capítulo 14, versículo 11. Olha aí, 14 e 11. O crente com a mesma força. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era eu. Tal é agora a minha força para a guerra, para sair, para entrar. O homem era o mesmo, pastor. Quando ele foi chamado, o homem era o mesmo crente, Luciano. Porque tem crente que passa os anos e ele muda. É engraçado, pastor, não vou dizer o nome, ele é da nossa igreja. O irmão chegou para mim e disse: irmão, o meu irmão era da Deus e Amor, passou anos. Aí agora saiu, aí era todo tosado, né? Você sabe aquela coisa da Deus e Amor, todo dos pés à cabeça. Aí agora ele está noutra igreja. Aí ele chegou lá em casa. Quando eu vi, eu percebi logo, o irmão dizendo. Percebi logo: rapaz, tu mudou, o que foi? Não, porque agora eu estou na outra igreja. Ué, e vai mudando de igreja, vai mudando Zacarias? Vai mudando os trajes, vai mudando o caráter, vai mudando. Tem crente desse jeito. Caleb era o mesmo, irmã Edna. O mesmo, a força era a mesma. A força de Caleb era a mesma, o crente era o mesmo. Deus está nos ensinando nesta noite. Você precisa ser o mesmo daquele que aceitou a Jesus, aquele fervor que você saía evangelizar, saía pregando o evangelho, saía entregando folheto, não faltava a escola dominical, não faltava a doutrina. Você precisa ser o mesmo. Não mude conforme pregações de YouTube. Só o que a gente vê hoje é pregações de YouTube. Tem irmão que chega para mim, um pregador do YouTube, pensa. Terça-feira eu estava assistindo o pastor Antônio José. Pense numa pregação, não perda uma. Não é não esse? Tem crente, irmão, vai mudando. Vai mudando, conforme o tempo vai passando, conforme as pregações, ele vai mudando. Irmão, examinai as escrituras, Jesus disse. Caleb era o mesmo. Crente com a mesma força era Caleb. Ainda hoje eu estou tão forte como foi nos dias de Moisés. Caleb ainda ia para os cultos. Caleb ainda estava na vigília. Eu me lembro da palavra do Simões, domingo aqui, né? Quem não conhece o Simões, né, pastor? Acha que eu estava afrontando o pastor. Quando ele disse assim: irmãos, a igreja não é mais aquelas vigílias. Não, irmão, é o jeito do irmão Simões mesmo. Ele fala daquele jeito ali mesmo, né? Mas você não conhece o irmão Simões, irmão. Eu vim conhecer quando ele entrou na campanha. Um homem de coração, um homem de fé, um homem altamente crente. E ele dizendo: irmãos, a igreja, as vigílias não é mais a mesma. E aqui a Bíblia diz: ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era eu. Tal agora a minha força para a guerra e para sair, para entrar. Tem crente que não vai mais às vigílias. Tem crente que não vai mais para as orações. Tem crente que só está vivendo aquele crente domingueiro. Mas Caleb era o mesmo. Caleb estava no culto no domingo, estava no culto na quinta.
Caleb estava na escola dominical, estava no sábado da sinagoga. Irmão, aprendemos com Caleb. Caleb era o mesmo de quando foi enviado para espiar a terra. Não mudou. Homem de fé, homem fiel. Quando Caleb viu aqueles espias, todo mundo falando contra Moisés, ele disse: ei, peraí. Não é assim não, tem gente que só vê dificuldade, irmão. Esses 10 espias só viam dificuldade. Não, o povo é muito, nós somos como gafanhoto, eles também somos como gafanhotos para nós. Aí Caleb se levanta e diz: não, subamos animosamente e conquistamos, porque o Senhor é conosco. Irmão, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, igreja. Dê glória a Deus, Deus está contigo naquele trabalho, Deus está contigo nessa tua empreitada, nesse teu trabalho, aonde você está, nesse trabalho que você está fazendo, o Senhor é contigo. Caleb era o mesmo, subamos animosamente. Caleb era um tipo de Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem animoso, mas infelizmente às vezes temos na nossa igreja, irmão Jean, às vezes irmãos desanimados, tudo dele não vai dar certo. Se faz a escola não dá certo, nem pisa na escola. Se a doutrina, o pastor não tem palavra, não dá certo. Se as senhoras não entram, porque também não dá certo. Tudo para ele não dá certo, o único certo é ele. O único certo é ele. Mas a Bíblia está dizendo ao contrário. Caleb era um homem animoso, ele animava. Olha, Deus é conosco, nós vamos aí na terra e nós vamos conquistar. Não importa se é gafanhoto, não importa se é lagarta, não importa se é escorpião, Deus está conosco, nós vamos conquistar. Sabe o que aconteceu? Passou 45 anos, depois que Caleb disse essa palavra. Quando ele passou 45 anos, aí lá vem Josué de novo. Deus diz: Josué, tu já é velho, adiantado em idade, e ainda há muita terra para conquistar. Aí Josué começa a espalhar as terras de novo, a dar as terras de novo. Aí lá vem Caleb. Aí é na hora que ele diz isso: olha, 45 anos que Moisés me fez essa promessa, e hoje eu quero as minhas terras. Sabe qual foi a herança de Caleb? As terras de Judá, de Hebrom. As terras de Hebrom, irmão. Terras boas, terras que manam leite e mel. E ele foi na guerra e venceu as batalhas. Saia para conquistar, que tem muita coisa ainda para você fazer na casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E fique com essa palavra, guarde essa palavra, faça como Caleb. Eu ainda tenho força para ir à peleja, eu ainda tenho força para expulsar demônio, eu ainda tenho força para louvar. Hoje mesmo eu ouvi uma coisa que o pastor diz muito. Tem gente que nem abre nem a boca, está cansado, irmão, para louvar, né? Às vezes eu não me levanto, irmão. Ah, irmão, mas você nem se levanta. Mas é cansado das pernas. As pernas doem muito. Às vezes o meu trabalho é o dia, mas quando eu posso ali eu levanto. Então podemos dizer: oh, irmão, está pregando que não vive. Não. Então, irmão, faça como Caleb. Seja valente, corajoso. Mesmo que todos estejam contra o seu pastor, fique ao lado do seu pastor. Caleb falou bem de Moisés, falou bem de Josué, e eu estou pronto como era antes. E só para encerrar uma coisa, eu nunca esqueci, pastor, de uma palavra do pastor Antônio dos Santos. Ele disse assim, e nesse dia as lágrimas caíram, porque eu estava diferente dele. Ele disse assim: irmão, vocês viram aqui a cidade, não tem um remendo. Aí eu comecei a examinar a minha vida. Jesus, eu não posso dizer isso que o pastor Antônio Santos disse, porque eu tenho os remendos. Glória a Jesus. Mas na mesma hora o Espírito Santo disse: é melhor ter remendo e entrar no céu, que sem remendo ainda ir para o inferno. Então, irmão, você que está aqui, quem sabe a caminhada de Caleb não foi fácil, irmão. Esperou 45 anos. A caminhada é dura, a caminhada tem escorpião, a caminhada tem pedrada. Caleb quase foi apedrejado. Se não fosse Deus, tinha sido apedrejado. Só porque estava do lado do pastor.
Pode olhar, está na Bíblia. Não, senhor. Moisés fez uma promessa e vai se cumprir. A terra é boa. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém.